aos estudos das cartas do apóstolo Paulo. Hoje estaremos concluindo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Vou estar fazendo a oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais esta quarta-feira, te agradecer porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado vitória. A igreja do Senhor segue triunfante para a honra e glória do nome do Senhor. Dar-nos a sabedoria, a graça e o entendimento para podermos entender, para podermos guardar no nosso coração a Tua palavra, para podermos praticar, para nos tornarmos cada vez mais a Tua imagem segundo a Tua semelhança. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Pode sentar. Só mantenha aberta no capítulo de número 6. Retomaremos a reflexão do capítulo 5 a partir do verso 25. Retomaremos a reflexão de quarta-feira passada, a partir do capítulo 5, do verso 25. Eu estou sem relógio aqui, hein? Sem relógio. Diz assim: se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, quarta-feira passada, estudamos o capítulo 5 e verificamos todo o conceito de liberdade cristã ensinada pelo apóstolo Paulo. Esta liberdade cristã que ele viu sendo destruída, oprimida por cristãos simpatizantes do judaísmo, que queria que os gálatas se circuncidassem e observassem a lei de Moisés, com segundas intenções, não com pretensões de salvação ou de santidade, mas para tornar os gentios dependentes de si mesmo, dependentes do judaísmo. Paulo diz que para isso Cristo nos libertou. Aí quando for chegando perto, uns 10 minutos, Paulo vem dizendo que para isso Cristo nos libertou, para que vivêssemos uma liberdade, não uma libertinagem, uma liberdade do Evangelho, aonde a lei de Moisés foi crucificada na cruz junto com os nossos pecados. Outrora eles se justificariam com sacrifícios de animais, e agora toda a justificação está na fé em Cristo Jesus. Então vamos retomar o capítulo 6, aonde o apóstolo estará concluindo a sua
indignação. A carta aos Gálatas, diferente das outras cartas, ela foi escrita no calor do momento. Vou dar um exemplo. Sabe quando você recebe uma notícia ruim e você já sai preocupado para resolver? Aí alguém diz para você, esfria a cabeça e vai depois. Paulo não fez isso. Ele não esfriou a cabeça para escrever. Ele escreveu com todo o sentimento que ele tinha quando recebeu a notícia que a igreja tinha se desviado da verdade. Então nós vemos traços ferozes da indignação do apóstolo. Então vamos retomar o capítulo 6. Aqui aí, o texto diz assim: preceitos vários sobre o amor e o zelo. Versículo 1: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, olha que agora vai exigir capacidade de reflexão muito forte. Vai exigir de nós uma concentração sobre o que Paulo vai dizer. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, traduzindo para qualquer um entender. Irmãos, caso alguém tenha caído em pecado, caso alguém tenha caído em transgressão, caso alguém tenha colocado o pé na jaca, caso alguém tenha tropeçado no Senhor, e por aí você já sabe. Caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, quem é espiritual aí? Diga amém. Ninguém falou amém, não tem nenhum espiritual aí. Estão lascados. Sinceridade absurda. Quando Paulo diz vós os espirituais, Paulo está dizendo vocês que são mais maduros na fé, vocês que estão mais firmados na rocha, vocês que estão mais arraigados na raiz da videira verdadeira. Quando Paulo diz vós os espirituais, ele está dizendo vós que estão mais preparados solidamente, espiritualmente falando. Corrigi esse tal com espírito de mansidão. Se eu for perguntar, né, quem já caiu em pecado? Todo mundo vai, já vai. O que não é verdade, o que não é verdade. Porque tem aqueles pecados que a gente chama corriqueiro, mas essa falta aqui é uma falta mais grave, né, que pode trazer um prejuízo para a comunidade cristã. Então, quem nunca precisou de ser corrigido por alguém com espírito de mansidão? Vê que essa correção aqui que Paulo está dizendo na comunidade, ele não está dizendo simplesmente a disciplina de um líder. Paulo está dizendo que vós, os espirituais, caso tenha alguém, vós, os espirituais, tratai o erro do irmão com espírito de mansidão. Porque temos a tendência de querer pisar no pescoço. Temos a tendência de querer julgar o irmão ou a irmã ferozmente. Temos a tendência de não usar misericórdia para com o outro, mas quando acontece com nós, queremos uma chuva de misericórdia.
Então Paulo está dizendo, o irmão está devendo para Jesus, está em falta, caiu. Vós os espirituais, trate com ele com espírito de mansidão. Trocando em miúdos, trate ele da mesma forma que você gostaria de ser tratado se quem tivesse caído em pecado fosse você. Nossa, ficou legal. Ficou legal. É isso que Paulo está dizendo. Então, espero que você já esteja refletindo qual é a sua tendência automática quando você fica sabendo que alguém caiu. Talvez você esteja pensando, depende da queda. Depende da queda. Não vamos fazer uma lista de quedas possíveis de prejudicar a comunidade, a igreja. Mas você já deve ter lidado com esse tipo de situação. Então, reflita. Quando já aconteceu, como que você lidou com essa situação e quando foi com você, como que você foi tratado pelo outro, né? Em que situação te colocaram, né? De que forma foi o comportamento dos outros com você? É o que Paulo está dizendo. Corrigir esse tal com espírito de mansidão. Vocês estão querendo perguntar alguma coisa? Vamos lá. Cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Traduzindo trate o erro do outro com espírito de mansidão, tomando cuidado que pode ser você amanhã no lugar dele, cuidando de ti mesmo para que você não seja tentado, ou seja, caia na mesma situação do que ele e acabe sendo tratado da forma com que você tratou. Dois, carregai o peso uns dos outros. É peso que está aí? Ajude uns aos outros. O 2 começa aí assim: ajude uns aos outros. Levai a carga. Mais? Tá, essas coisas aqui tá em todos. Porque lá embaixo a gente vai se deparar com cada um carregará o seu fardo. Então já existe uma diferença entre peso e fardo. Algo que pode ser carregado e algo que cada um carrega o seu. Porque às vezes a gente confunde essa parte. Eu não tenho que tolerar nada, eu não tenho que carregar nada. Mas você gostaria que alguém carregasse o teu. Mas aí depois eu não vou carregar nada porque cada um carrega o seu. Então a gente tem que entender a diferença entre uma coisa e outra. 2, carregai o peso uns dos outros. Esse peso está vinculado justamente com a misericórdia com que devemos tratar a queda do outro. Ou seja, empatia, tipo assim, você não vai passar por isso sozinho. Eu estou com você nesse momento de dificuldade. Ao invés de criar um isolamento em cima daquela pessoa, você vai se mostrar amigo
disposto junto com, para poder ajudar aquela pessoa no fardo psicológico que ela está passando naquele momento. Porque lá depois, quando a gente se deparar com cada um carregará o seu fardo, vai estar dizendo que as consequências do que você fez não tem como ninguém carregar por você. Então pode contar comigo como amigo para você passar por essa situação, ou seja, o momento de dificuldade que você está enfrentando depois que aconteceu o ocorrido. Agora, e não conte comigo para sofrer as consequências dos seus atos, porque cada um carregará o teu. Então vamos. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por quê? Porque quando o judeu errava, ele já tinha a solução prática da lei, como resolver o seu erro. Talvez nem precisava do outro, porque bastava fazer um sacrifício lá e tal. Só que agora não é esse negócio de... Porque olha só, eu errei. Solução, vou matar uma galinha preta. Não é galinha preta não. Geralmente era uma pomba para quem era pobre, um boi para quem era rico, um cabrito para quem recebeu auxílio emergencial. Então, a sua consciência, olha comigo, fiz o sacrifício, levei para o sacerdote, ufa, estou aliviado, estou salvo, estou aliviado. Mas agora que eu não posso fazer sacrifício pelo meu pecado, então eu tenho dificuldade de sentir o alívio, porque antes parecia até ser mais fácil. Mas eu fico aliviado quando eu sei que eu posso contar com alguém. Eu sei que eu posso contar com alguém. Então, fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Porque olha só que interessante, justamente, provavelmente, semearam esta ideia entre os Gálatas. Não, mas fulano lá na igreja dos Gálatas cometeu um pecado e agora você precisa, a lei de Moisés diz que você, sabe aquela pessoa que ele já pediu perdão para Deus, mas ele não se sente perdoado, sabe aquela dificuldade que a pessoa tem? Porque às vezes a gente, às vezes a salvação é uma coisa tão simples e tão fácil que, por ser fácil demais, as pessoas costumam desconfiar de tudo que é fácil, né? Então, assim, a pessoa cometeu um pecado, aí alguém diz, não, pede perdão para Deus e passou a régua. Aí, mas só que aquela pessoa já pediu perdão, ela não consegue se sentir perdoada. Uma coisa é você pedir perdão, outra coisa é você se sentir que você foi perdoado. Mas que Deus te perdoou ali na hora, você não sentiu o perdão. Você vê que tem essa diferença. Você continua, com aquela vergonha até perante Deus, como se Ele não tivesse te assistido em tela plana, Então alguém semeou ali, não, mas você matando um cabrito, Deus vai almoçar aquele cabrito no café da manhã. Aí você agradou a Deus e você ficou aliviado, mas não. Então, como uma forma com que aquelas pessoas vêm se sentir aliviadas, não tem uma forma melhor do que a tal da empatia. Você ter alguém do seu lado para dizer, já fiz isso aí também, já me senti como você está sentindo,
Demorei a passar porque eu estava sozinho, mas agora que eu estou compartilhando com você. Sabe, não é muito mais fácil você se sentir aliviado de um problema que a pessoa passou igual ou semelhante? Porque você olha para ela e diz, nossa, você venceu, você está bem, então para mim é daqui a pouco. Né? É muito mais psicologicamente mais tranquilo. Então Paulo está dizendo, agora não é animal, o animal é você. São uma figura de linguagem. Se o animal te deixava aliviado perante Deus depois que você matou, agora, no bom sentido, o animal do teu irmão é aquele que vai te fazer você se sentir bem, porque ele vai estar do teu lado. E está gravado essa do animal. O animal racional, aí virou verdade. Você não passa de um animal racional, né? Filho de Deus. Então, Paulo está dizendo, se você fizer isso, você cumpriu a lei de quem? Agora é a lei de Cristo. 3. Se alguém pensa ser alguma coisa, a borracha começa daqui para frente. Não vê ainda não? Não. Estou tomando esse tempo para a gente refletir que hoje é só o capítulo 6. Se alguém pensa ser alguma coisa, quem é que pensa ser alguma coisa aí? Ninguém vai arriscar agora não, né? Se você pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si e não por referência ao outro. É essa parte que tem que ser explicada, que não está tão fácil assim. Então eu vou pedir para você ler na sua versão o versículo 3 e 4. Sem precisar comparar o seu modo de agir para com os outros. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, nós nos engrandecemos acima da falha dos outros, mas não sabemos como seria se tivéssemos na situação da mesma, se o resultado fosse diferente. Não sei se a câmera vai pegar, mas deixa eu descer aqui um pouco. Então, quando Paulo está fazendo aquela reflexão, alguém pensando ser alguma coisa, não sendo nada, e depois aquele finalzinho ali, Paulo está dizendo que as pessoas, quando alguém errava, eles tinham uma soberba na forma. Eu vou dar os exemplos. Um primeiro exemplo é: nossa, o marido daquela irmã caiu com a secretária, mas nossa, que secretária! Aí, né, o crente ali isso não justifica, porque se fosse comigo, podia ser a Gisele, depois você vai resolver com ela. Shakira.
podia ser ela que... Não sei nem por que José correu, porque eu resolveria aquela na boa. A pessoa menosprezando, desprezando o outro, numa total falta de empatia, se engrandecendo, achando que alguma coisa não é nada. Porque ele não sabe o resultado com ele, porque ele nunca esteve numa situação como aquela. Ele julga que o resultado dele seria diferente. E Paulo está dizendo, provavelmente não seria. Não seria. Por quê? Porque o diabo colocaria agora as de menos. Esqueci o nome, que ela fez o Chica da Silva, mas eu esqueci o nome dela. Thaís. Um dia já foi, mas agora não. Né? Então o que acontece? Né? Paulo está dizendo, nossa, o irmão não suportou, né? Mas você, uma Thaisinha já te derrubou. Então tipo assim, sabe aquela pessoa, vou dar não, mas esse exemplo já estava tão legal, né? Deixa eu ver um outro exemplo. Um outro exemplo, tipo assim, aqueles ditados que a pessoa fala, comigo jamais, né? Isso, fala, gente, me ajuda. Essa é boa, essa é verdade, Aí a pessoa, eu não sei o que tem nesse mundo, eu não sei o que tem nesse mundo, né? Não, comigo não. Aí é o que a gente estava chamando de o anjo de Satanás, né? Aí o anjo de Satanás ouviu aquilo, aí traz a Shakira para ele aqui, traz ela. Traz aí o diabo lá, desce uma Heineken para ele, desce uma Heineken para ele, desce. Aí quando aconteceu com ele, aí aquela pessoa cai também. Só que o bom quando aquela pessoa cai, no pecado que ela tripudiou o outro, a pessoa fica mais humilde. Poderia ser humilde sem cair. Paulo está ensinando a ser humilde sem cair. Vós, os espirituais. Agora tem aquela pessoa que... Deixa eu ver se eu escrevi outro exemplo aqui, divertido. Eu coloquei aqui... eu coloquei aqui a pessoa... Fala assim, a pessoa fala, sempre fui fiel. Não sou como aquele galinha. Foi um exemplo que eu escrevi aqui. Todas as comparações entre nós mesmos e os outros, isso aqui é a conclusão. Mas, aquela história da secretária, aí a pessoa tripudia o pecado do outro, mas ele nunca esteve numa situação daquela. Vamos partir para Rodrigo Santoro. Quem é? Fábio Assunção na década de 90. Os de hoje eu não sei. Vocês que veem Malhação. Aí o que acontece? Não, pode passar na minha frente que eu nem... Meu maridão,
E de repente a pessoa está fazendo uma viagem, encontra no aeroporto Santoro, vamos ali, não sei o quê. Aí a pessoa olha para a direita, olha para a esquerda. Depois eu faço um sacrifício de animal ali. Oportunidade de cair bem não vem todo dia. E aí, aí o que acontece? Paulo está dizendo que eles, quando pegavam o irmão caindo em pecado, não tinham empatia de se colocar no lugar de outrem, e ainda pisava no outro julgando que ele, numa situação semelhante, agiria diferente. E não é verdade, você não saberia como nós não sabemos como agimos diante da situação, até que a situação esteja diante de nós. Algumas a gente até dá uma calculada, mas tem umas que não dá para saber. Quer ver a terceira para a gente encerrar, não tomar muito tempo, né? A grana. É que o nosso pensamento é a grana. De repente, mas qual é o exemplo? Pode ter vários exemplos de dinheiro. Não, o que veio aqui na minha cabeça, que aconteceu uma vez, não tem como. Mas aí eu jogo o pepino para vocês e eu queria saber aí por quê? Porque o problema fica para vocês. Um exemplo, eu conheci isso é verídico. Os ladrões estavam fugindo, medo de ser preso, sei o que, jogou a mala de dinheiro no quintal do cara. Aí o cara pegou, diz ele que tinha 40 mil em vale transporte aquela época dos vale transporte 75 centavos. Nossa, 40 mil naquela, hoje não vale muita coisa. Você vai na padaria, 40 mil foi embora. Mas imagine na época do vale transporte. Imagine a época que o vale transporte era 75 centavos, achou 40 mil. Aí, vamos colocar o ímpio, né? O ímpio, nossa. Mas pior que o crente também diria, o anjo jogou no lugar certo. O anjo acertou no local certo. Vamos colocar, eu não vou nem colocar como seria a atitude de cada um não, porque eu acho que nós todos ia se dar mal agora, né? Mas o que, vamos colocar na lei, o que seria o correto? E o correto 190, vem aqui, eu vi os sujeitos correndo, a polícia atrás, jogou uma mala de dinheiro, é do banco, é da lotérica, é de não sei aonde, e vou devolver a quem é de direito. A lei do certo. Mas, como que, vamos colocar o que Paulo está dizendo para usar isso para criar uma situação. Aí aquele que se acha o honesto do honesto, né? Tá vendo? Sua vida tá maldita porque naquele dia você fez isso. Maldito faria a mesma coisa naquela situação. É isso que Paulo está dizendo, a pessoa tripudiar o erro do outro, sendo que Deus está sabendo, rapaz, quer ver? Eu coloco 20 mil dele agora, eu boto 20 e você faz a merda. Você faz a mesma coisa. Não, eu boto 50 conto e você faz. Assim, Paulo está dialogando nesse nível. Concluindo, já está em quanto? Agora vamos ler como é que vai ficar mais fácil, versículo 13. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
cada um examine a sua própria conduta, ou seja, coloca no lugar do outro para ver como é que você reagiria. E então terá do que se gloriar, do que se gloriar. Por que Paulo vai estar dizendo isso? Se você quer se gloriar, se glorie em si mesmo. Paulo está dizendo, você devolveria o dinheiro? Mais ou menos assim, o problema é teu, não que não deveria devolver, esse problema é teu. Paulo está falando, nossa, que legal, então guarde isso para você. Nossa, como que você é honesto, né? Fale isso para você mesmo. Nossa, como que você é santo, né? Guarda isso para você e Deus, né? Paulo está dizendo, não use o que você pensa que é para humilhar os outros. Não use o que você acha que é para você desmerecer ninguém. Então, Paulo está dizendo, examine sua própria conduta, é o correto? É certo que você faria, agiria assim? Não, eu não sei. Então, se glorie-se a você mesmo, então terá do que se gloriar, por si só, e não por referência ao outro, e não por ficar se gloriando em cima dos outros, por referência ao outro. Pois cada um carregará o seu próprio fardo, ou seja, se ele foi amaldiçoado com aquilo ali, ele que vai carregar o fardo, a consequência é individual, mas a carga da tristeza, do psicológico, Paulo está falando, não precisa de um animal, o animal somos nós. Agora, Paulo está dizendo, não tripudie o seu irmão, por quê? Porque ele já está carregando a consequência daquela miséria, ele não precisa de você aumentar a miséria que ele está carregando. Então, pois cada um carregará, cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem é instruído na palavra, torne. Agora é a hora que eu passaria o vídeo. Tá pronto? Tá na bala, não tá na agulha? Enquanto prepara ali, eu vou ler o 6. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aqueles que o instruem. Nós vamos fazer uma reflexão que terá agora a duração de 84 minutos, né? E que tratará do tema Educação e Gestão do Conhecimento. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, se juntar, o bicho foge. A finalidade do churrasco é se encontrar, e o churrasco tem que ser demorado. O que ele serve para demorar? Eu acho que nesse momento, no colégio, Há 30 anos, eu tinha 20 anos de idade. Estava eu em São Paulo, na época eu atuava com algumas comunidades indígenas. E em 1974, portanto há 30 anos, 2 caciques da nação Chavante vieram visitar São Paulo. Vocês imaginem o espanto que eles tiveram ao descer no aeroporto de Congonhas, não havia Guarulhos ainda, né? Desceram no aeroporto de Congonhas e a sensação que eles tiveram ao ver a cidade de São Paulo de cima. É mais ou menos como o impacto que a gente tem quando vê a floresta amazônica de cima. Você não tem identidade ao olhar aquilo. E eles não tinham. Aí desceram, foram dormir naquilo que seria um albergue do que hoje é a FUNAI, aqui na área da Vila Clementina, em São Paulo. E no dia seguinte foram levados a passear. Onde você levaria 2 caciques da nação Chavante para passear? Não seria no zoológico, né? Nem no Ibirapuera e no Butantã. Você tem que levá-lo num local que possa ser diferente para ele. Onde você levaria 2 caciques para passear? Shopping. Já havia 2 shoppings em São Paulo na época, hoje tem 51. Mas havia 2 shoppings em São Paulo na época. E eles foram levados ao shopping e ficaram boquiabertos no shopping. Eles entraram naquilo, primeiro tiveram uma surpresa. O clima é artificial. Não chove, não faz sol, não faz frio, não faz calor, não faz nada. É uma ausência da natureza do ponto que eles estão acostumados. Mas acharam interessante. Mas o que eles mais acharam curioso e vieram depois conversar era por que nós gostamos tanto de ter espelho.
Inclusive porque isso era estranho para a cultura chavante, por uma razão. Eles achavam que a coisa mais importante na vida era você ver o outro e não ser visto. Porque como você estava com você o tempo todo, para que você ser visto? Para que você ficar se vendo o tempo todo? Eles achavam estranho que no shopping cada lugar tinha um espelho. E as pessoas, com um monte de gente em volta, em vez de pararem e ficarem olhando para as pessoas, ficavam olhando para si mesmo. É interessante que isso é uma questão de mentalidade. Aliás, o voluntário é alguém que não gosta tanto de ficar olhando só a si mesmo. Não é que não perca a vaidade, mas gosta também de olhar para o outro, senão ninguém seria voluntário. O voluntário é alguém que consegue quebrar uma das lógicas, que é estilhaçar o espelho, que leva às vezes ao ego narcisismo, que é aquele que vive fechado exclusivamente dentro de si. Onde mais você levaria os caciques chavantes para passear em São Paulo? Nós os levamos ao shopping. Onde mais você levaria? Cinema, tinha no shopping. Teatro, era muito parecido com o cinema, até a gente os levou. Museu, levamos ao Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. Levamos ao MASP, o Museu de Arte. Não faz muito sentido, porque para você olhar o MASP, você tem que ter toda a nossa cultura, assim como para nós é difícil às vezes entender coisa da cultura indígena, mas a gente entende. O pessoal aqui de Dourados, por exemplo, sabe o número de comunidades indígenas que estão à volta da cidade, o número de suicídios que vem acontecendo, né, naquelas comunidades, o fato de que meninas e meninos com 14 anos de idade se matam porque não conseguem viver fora daquela cultura. É outra lógica, né? Você tem ali, não sei se sabem, Dourados concentra uma imensa comunidade indígena e aquela comunidade tem níveis de suicídio que assustam qualquer um, né, no dia a dia. São pessoas que não conseguem respeitar e nem ter respeitado a sua identidade. Então chegam a um nível insuportável de vida, que é um problema educativo seríssimo. Porque uma das coisas da educação é impedir que haja o apodrecimento da esperança. Eu vou dizer uma coisa que você sabe, o grande padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no nosso país, ele tem uma frase que começa assim, um sermão que começa assim: o peixe apodrece pela cabeça. Você já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. O peixe apodrece pela cabeça. E essa é uma questão séria, porque uma das tarefas da educação é exatamente evitar o apodrecimento da esperança. Seja ela onde for. Seja numa comunidade indígena ali em Dourados, seja numa comunidade de pessoas numa escola dentro de Diadema, dentro de Santos, em Cubatão, seja em Ourinhos, na beira do rio Paranapanema, tanto faz. Essa é uma coisa seríssima. Porque educação, e eu vou insistir nisso várias vezes, e essa é uma das suas tarefas como voluntário, é exatamente aquela que visa dar vivacidade, dar vitalidade ao coração, ou seja, a vida, que o coração é aí como símbolo. Eles foram levados ao museu, foram levados ao shopping. Sabe onde eles foram levados? Andar de metrô. O metrô tinha acabado de ser inaugurado em São Paulo em 1974. E eles ficaram boquiabertos com a velocidade, né, do metrô. E um trem subterrâneo. Algumas pessoas até hoje ainda assustam. Imagine há 30 anos. Foram levados à Avenida Paulista. Ficaram também impressionadíssimos com aquelas catedrais financeiras, uma ao lado da outra, aqueles prédios imensos. E foram levados um dia, e eu estava, num local que quem conhece São Paulo talvez já tenha ido, que é um lugar belíssimo no centro da cidade, no Glicério, que é um mercado municipal, que acabou de ser reformado, que é uma espécie de SEASA, de entreposto comercial. Várias cidades aqui os têm. Que é um lugar belíssimo porque ele foi projetado pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo, né, que construiu aqui o Teatro Municipal e outras grandes obras nessa cidade. Eu não sou paulista, mas vivo em São Paulo há 35 anos e admiro imensamente a obra de Ramos de Azevedo, que aliás é o nome de uma praça em São Paulo ao lado do Teatro Municipal, que foi por ele projetado. Ele fez uma obra que, se você puder passar em frente qualquer hora e prestar atenção, fica na Avenida Paulista, que é uma escola pública, que é o grande colégio Rodrigues Alves, que está ali, perto do Hospital Santa Catarina, que agora foi reformado também a pintura. Quem olha e passa assim e fala: nossa, nem parece uma escola pública. Levamos os caciques ao grande mercado municipal. Vocês imaginem, por que nós levamos os dois caciques chavantes lá há 30 anos, né? Alguns não tinham nascido. Sabe para quê? Para eles verem uma coisa que eles não estavam acostumados. Sabe o que era? Comida acumulada.
Por quê? Porque os chavantes na época não usavam dinheiro como meio de troca. Para eles, o que era sinal de qualidade de vida era comida. Vocês imaginem a cena, que eu vou repetir agora. Aquilo é imenso. O mercado, com um monte de caixa, comida para lá, comida para cá. Os dois caciques deram 2 passos dentro do mercado e ficaram assim, ó. Eles ficaram com o olhar que cada um de nós ficaria se a gente entrasse no cofre de um banco, por exemplo. Porque para nós dinheiro é meio de qualidade de vida. Eles ficaram assim. E começaram a andar para lá e para cá e para lá, olhando aquilo, boca aberta, aquilo, né? Pilha de alface, pilha de laranja, pilha de tomate, pilha de cenoura. Eles andavam para lá e para cá. E, de repente, um deles viu uma coisa que nenhum e nenhuma de nós veria. Ele viu, cutucou e falou assim, o que ele está fazendo? E foi ele quem? Foi ele. Aí ele apontou no chão, um menino negro, pobre, a gente sabia que era pobre por causa daquela roupa, ele não saberia, pegando verdura amassada, tomate pisado, batata estragada e colocando num saquinho. Nenhum e nenhuma de nós veria isso, porque isso para nós é normal ou comum. Mas ele não achou normal. Aí ele falou, o que ele está fazendo? Nós falamos, ele está pegando comida. Ele não falou nada, o cacique, ele ficou quieto. Aí ele andou uns 15 minutos sem falar nada, provavelmente pensando. Depois de uns 15 minutos ele voltou e falou assim, eu não entendi. Falei, o que você não entendeu? Por que ele está pegando essa comida estragada aqui no chão se tem essa pilha aqui de comida boa? A gente falou, sabe o que é? Que para pegar nessa pilha aqui precisa de dinheiro. Ele falou, e ele não tem dinheiro? Nós falamos, não, ele não tem dinheiro. Por que ele não tem dinheiro? Nessa hora deu vontade de dar um tapa na orelha do cacique. Porque onde ele está cutucando? Na nossa compreensão ética da vida coletiva. Na nossa ideia de comunidade. Nós só não sabemos o que é? Ele não tem dinheiro porque ele é criança. Ele fala, e o pai dele tem? Ele falou, não, o pai dele não tem. Ele disse assim, eu não entendi. Por que você come dessa pilha de comida e ele come dessa comida estragada? A única resposta possível para o cacique naquele momento, sabe qual foi? Foi assim, sabe o que é? É que aqui é assim. E aí eles fizeram uma coisa inacreditável que eu nunca esqueci, tá? Nos últimos 30 anos. Eles falaram assim, vamos embora. Eles pediram para ir embora. Pediram para ir embora de São Paulo, não no mercado. Eles não quiseram ver mais nada. Eles não conseguiram compreender aquilo. Veja como eles são selvagens. Não conseguiram compreender. Eles não conseguiram compreender que uma criança com fome, diante de uma pilha de comida boa, come comida estragada. Não conseguiram. São selvagens. Sabe como é que eles compreenderiam? Talvez se eles tivessem nascido em algumas das nossas famílias, frequentado algumas das nossas escolas, ido a algumas das nossas igrejas, assistindo a alguns dos nossos meios de comunicação. E aí, quando eles passassem diante de uma criança com fome, pegando comida estragada, eles iam achar aquilo normal. Cuidado, hein? Sabe por que você é voluntário? Porque você acha que educação é, sim, uma maneira de esperançar. E esperançar, por incrível que pareça, é quebrar um pouco aquilo que parece normal. Não é normal gente ter fome. Não é normal gente não ter socorro médico. Não é normal gente não ter trabalho. Não pode ser entendido como normal. Cuidado. Senão a gente aceita exatamente o falecimento da esperança. E a gente é incapaz de concordar. E é claro, a arrogância é uma maneira muito eficaz de fazer com que se entenda que é normal desse jeito. Aliás, lembro eu, vou falar uma coisa que você vai lembrar. 19 de abril de 1997. Lembram-se? Dia do Índio. Olha que maravilha. 19 de abril de 1997, dia do Índio. Delícia. Em Brasília, um grupo de índios pataxós vai à capital da República reivindicar a demarcação da terra deles. Por ironia, os pataxós foram os primeiros índios que encontraram os europeus que chegaram com Cabral. Quando o Cabral chegou com a esquadra, foram recebidos pelo pataxós. Quase 500 anos depois, os pataxós estavam lá em Brasília para reivindicar a demarcação da terra deles. Já pensou? Um deles era um dos chefes, um cacique chamado Galdino Jesus dos Santos. Lembram-se? Foi a uma festa comemorar o dia do índio. A questão é que ele voltou depois da meia-noite. E ao voltar depois da meia-noite, estava fechada a porta do albergue onde ele estava hospedado em Brasília.
Que decisão ele tomou? Uma decisão inteligentíssima. Ele pensou assim, bom, aqui não tem perigo, eu não estou na selva. Na selva tem onça, tem cobra, tem escorpião, tem aranha. Aqui só tem gente. Se só tem gente, não tem perigo. Deitou sobre um ponto de ônibus em Brasília, capital da República, e dormiu. 4 horas da manhã, 5 jovens, 2 ainda estão presos, 5 jovens, filhos nossos, todos escolarizados, 2 filhos de juízes, 3 deles estudavam em escola religiosa, de alto nível em Brasília. Todos passaram pela escola. 5 jovens passaram, jogaram combustível nele e puseram fogo. Galdino Jesus dos Santos, provavelmente, a última coisa que ele pensou antes de morrer, olha que morrer não é agradável e queimado é menos ainda. Talvez a última coisa que ele pensou antes de morrer foi, em meio a chamas, olhar para eles e fazer a grande pergunta da vida humana, que é: por quê? Por quê? E aí morreu. A questão é que alguém viu a chapa do carro deles, que eles fugiram. Denunciou, prenderam. Primeira explicação que eles deram: a gente não queria fazer isso, a gente só queria se divertir um pouco. Mas a segunda explicação é que é interessante. A gente queria pedir desculpas, a gente não sabia que era um índio, a gente pensou que era um mendigo. Onde ele aprendeu que mendigo não é gente? Em casa. Ou na escola. Ou no trabalho. Quando eu, pai ou mãe, digo assim: você não vai estudar, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser nada, você vai ser mendigo. Você não está estudando, sabe o que você vai ser na vida? Você vai ser lixeiro. Você vai ser gari. Aí você vai ver. E aí se cria toda uma lógica que é a incapacidade de ter a noção de comunidade. Porque alguns valem menos, outros valem. O que a educação tem a ver com isso? A educação dos locais onde não deveria, de forma alguma, acontecer essa ideia, mas ela acontece. Sabe qual foi a melhor análise que eu vi sobre esse fato? Foi na mesma semana do incidente. A melhor análise que eu vi foi um artigo do Roberto Pompeu de Toledo, que é articulista da Veja, né, da revista Veja, e que escreveu um artigo inteiro com uma única pergunta. Não era uma análise sociológica, filosófica, política. O artigo tinha só uma pergunta: por que assassinaram o índio Galdino Jesus dos Santos? Interrogação. Resposta: porque pode. Ponto. Por que assassinaram o índio Galdino Jesus dos Santos? Interrogação. Resposta: porque pode. Ponto. Pode, mas não deve. Pode, mas não precisa. Pode, mas não será. A educação significa uma das maneiras, não só de nós passarmos o conhecimento científico, que também é importante, mas ela é, sim, uma das maneiras de nós trabalharmos a possibilidade da noção de comunidade. Amém. Fala nisso, o dia do índio está chegando. Meu Deus, o dia do índio está chegando. Falou quanto? Quando que é? O dia do índio foi visitar Brasília, achando que saiu da selva e entrou na civilização. E a coisa não foi legal. Bom, o que isso tem a ver com a reflexão que a gente estava fazendo sobre Paulo? Tem a ver basicamente com o conceito de comunidade, né? Conceito de comunidade que a gente tem como sociedade pautada numa vida não cristã, e Paulo traz um conceito de comunidade que tem que ser visto, que tem que ser refeito numa vida cristã. Quando Paulo diz: não faça isso, não seja desse jeito, Paulo não está falando para ímpio, Paulo está falando para crentes, mas crentes que, ao se converter, trouxe um pensamento de comunidade lá fora para dentro da igreja. Paulo está dizendo que agora pode parecer estranho, mas o nosso comportamento tem que ser de gente, tem que ser mais do que de gente, tem que ser de Cristo. É mais do que de gente, né? Tem que ser de Cristo. Então Paulo está dizendo que esses comportamentos de tripudiar, desses comportamentos de achar que é melhor do que aquele que caiu,
desse comportamento de tratar os outros de uma forma diferente, mas quando é com você, você gostaria de um tratamento diferente. Paulo está dizendo, o tipo de comportamento das pessoas que trataram o Galdino desse jeito, né? Eu tenho uma brincadeira que, quando estão carregando material de construção, né, lá perto onde eu moro, aí tem os vizinhos lá, alguns, né, que a gente tem intimidade de falar. Aí quando eu vejo os amigos lá, os jovens carregando, aí eu brinco, não estudou, tá vendo? Não estudou, mas a gente fala numa brincadeira, mas a gente vai pegar aquelas frases, né, que eram faladas, né? Começa sempre dessa forma, né? Não estudou, virou gari. Ué, mas desde quando, né? Desde quando, né? Tanta gente que se formou em advogado, fez faculdade e é gari, né? Porque ele foi ver que ali ele ganhava muito mais dinheiro do que quando ele ganhou, quando ele se formou. Mas colocaram na nossa mente que não é tão digno tanto quanto, né? E quem recolhe o teu lixo deveria ser aplaudido, porque quem devia recolher... Já pensou se você que tivesse que recolher, botar no teu carro e levar onde ele é jogado? Não, tem gente que é contratado para fazer isso para você, ou seja, deveria ser aplaudido. Mas no Brasil não aplaude muita coisa, né? Outra função que deveria ser aplaudida no Brasil é professor e médico, né? Professor e médico deveriam ganhar cada um 10 mil conto no mínimo. Cada vez, na verdade, o médico e o professor deveria ganhar o que um deputado federal ganha, os 20 e tantos mil ou 30 e tantos mil para lá, porque são eles que nos educam assim, né? Tem a educação que vem de casa, mas ali são eles que nos instruem, são eles que colocam na nossa mente o modelo de sociedade que a gente, né, propaga por aí, né? Deveriam ser pessoas aplaudidas, mas na verdade médico e professor é aplaudido como deuses em outro país. Principalmente países de primeiro mundo, né? Professores e médicos são aplaudidos, né? No Brasil é meio complicado, mas essa construção social, Paulo está dizendo, quando nós entramos no Evangelho, nós temos que reconstruir o nosso pensamento. Por quê? Porque quando Paulo fala que esse crente tratou aquele, ele não aprendeu isso com Cristo, ele não aprendeu isso dentro do Evangelho. Paulo está dizendo, você trouxe esse pensamento lá de fora. Então Paulo está dizendo que a forma com que um irmão estava tratando o outro, sendo crente, não era o tratamento proposto pelo Evangelho de Cristo. Eles estavam introduzindo um comportamento social pelo qual eles foram criados, e agora, como eles entraram no Evangelho, eles estavam aplicando esse tratamento social dentro da igreja. E qual o resultado? Brigas, intrigas, discussões, gente triste, magoada, deprimida e desviada, né? Aí a gente pega o exemplo ali, atacou álcool e acendeu um fósforo. Mas dentro da igreja, quando vem uma confusão ou acontece algum problema, tem gente que joga o álcool e tem outro que acende o fósforo. Então, esse vídeo é mais para a gente refletir que nós temos que trabalhar o que está enraizado, o que a escola colocou na tua cabeça, o que os teus pais colocou na tua cabeça, né? Em que modelo de sociedade você foi formado? Tudo bem, agora tu é crente, agora como diz Paulo, renovados pela renovação do vosso pensamento, renovados pela renovação do Evangelho. Paulo está dizendo que a nossa mente tem que ser transformada pela comunidade cristã. Nós temos que... que horas é? Falta 10? Então, né? A nossa mente tem que ser reciclada, o nosso pensamento, o nosso comportamento tem que ser reciclado, revisto, pautado num comportamento. Na verdade, o nosso comportamento sempre tem que ser pensado assim:
como Cristo reagiria na minha situação. Porque é o exemplo quando pega a mulher no ato, traz para ele, cada um tem uma pedra na mão, e aí arma uma para Jesus. Se ele perdoar, pedra nele. Se ele botar na lei de Moisés, é pedra também, mas ele pregava sobre o amor, e aí a gente pega ele depois. Aí Jesus passou a bola para as pessoas. Como que você gostaria de ser tratado se você fosse pego no ato e te colocasse aqui na minha frente? Então é melhor a gente deixar isso para lá. Então, basicamente, essa reflexão. Eu falei que eu vou concluir o capítulo 6, né? Então, basicamente, grande parte da reflexão está no início, aqui no final vai ser só a gente concluir os versículos, né? Versículo 6, né? Quem é instruído na palavra, vocês estão sendo instruídos na palavra. Seus líderes instruem vocês na palavra. Quem é instruído na palavra, torne participante ou compartilhe com, em toda sorte de bens, aquele que o instrui. Falando no grosso modo mesmo, vocês têm que contribuir financeiramente para a vida daqueles que traz a instrução para vocês. Então Paulo está dizendo, aquele que instrui na palavra, torne-se participando em toda sorte de bens, aqueles que estão te instruindo. Paulo está incentivando a igreja a manter os seus instrutores, a contribuir com seus bens para aqueles que traz a instrução para a igreja. 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Ora, se Paulo estava tratando de pecado e consequência, basicamente ele vai dizer agora que não é um sacrifício de animal que vocês estavam pretendendo fazer que ia trazer segurança de consciência ou segurança de consequência. Não se engane, com animal, sem animal, com irmão, sem irmão, aquilo que você semear, isso você colherá. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem. Por quê? Porque, não me engano, é um salmo, é um provérbio. Acho que é um salmo. Só me fale agora o salmo. Aonde há uma indignação, onde aparentemente o ímpio só se dá bem, né? Onde o perverso faz as coisas, mas ele olhou para a terra e não via justiça imediata para o perverso. Isso desanimava ele, dizendo, para que eu farei o bem, se quem faz o mal só se dá bem, né? Mas eu esqueci o número do salmo, que 73, né? Ele se assustou, né? Só vê maldade debaixo do sol, os ímpios não se dão mal, então para que fazer o bem? Tem pessoas que desanimam. Não desanimemos na prática do bem. Não olhe quem está se dando bem, quem está fazendo mal, que Paulo já diz com antecedência, cada um vai colher aquilo que semear. Então não desanime na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, sobremodo para com os irmãos na fé. Paulo dá uma prioridade para você cortar o seu cabelo, para você comprar as suas coisas e priorizar o bem daqueles que fazem parte da tua família cristã. Paulo, ele está priorizando, né? Não confunda fazer o bem sem olhar a quem, isso é uma coisa. Paulo está dizendo que pratiquemos o bem com todos, ou ajudemos a todos, ou façamos o máximo que nós possamos fazer para todos, mas principalmente aqueles que compartilham das suas alegrias e das suas tristezas, daqueles que oram por você, daqueles que compartilham da mesma fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho.
os que querem fazer boa figura na carne, isso ele está falando dos judeus que estavam corrompendo os gálatas. Eles só querem ter figura de boa aparência diante de vocês, e isso é carne, figura na carne. São os que vos forçam a vos circuncidares, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Por que Paulo era perseguido pelos judeus? Porque Paulo falou que a lei já foi crucificada, que a circuncisão não vale nada. E aí Paulo, os judeus queriam, fizeram um jejum em Atos dos Apóstolos, não vou comer nem beber nada enquanto não matarmos Paulo. Se você nunca viu jejum para ver a morte de alguém, está lá em Atos dos Apóstolos. Eles jejuaram, a gente não come nem bebe nada enquanto não matarmos Paulo. Quem deve ter morrido de fome e de sede foram eles, né? Então, Paulo, esses judeus convertidos, para não ser perseguido pelo judaísmo, fingiam ser judeus. Judeu fingindo ser judeu, mantendo as aparências de um ensinamento reprovado, falido, fazendo errado para manter as aparências com os não judeus. Se fosse aplicar, às vezes tem pessoas que fora das vistas, do homem, não de Deus, às vezes você tem um comportamento de ímpio para os ímpios, às vezes não tem nada a ver com ganhar os ímpios, mas é para você se manter bem pelas aparências diante de outrem. Mas o que estava acontecendo aqui eram os judeus que se converteram ao evangelho, deveriam deixar de ser judeus, manteve um comportamento judeu só para não ser perseguido pelos judeus. Paulo, não existe meio judeu, ou você é crente, ou você é judeu, ou você serve a Deus, ou você serve a Moisés, ou você é isso, ou você é aquilo. Não tem como você querer ser uma coisa, mas não se desvincular de comportamentos ou amizades nocivas para manter as aparências. Então, onde? 13. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vocês circuncidem para se gloriar na vossa carne. Veja do episódio que a gente falou, que Paulo repreende a Pedro, que Pedro agora é crente, mas está agindo como judeu, mas só na frente de judeu, porque vive como gentil. Então, Paulo vai, repreende ele. Agora Paulo está falando para essa turma aqui, para essa tropa aqui, que eles se fazem circuncidar para não ser perseguido, mas não observa a lei. Então fazem isso com os gálatas só para ter mérito de vanglória, dizendo que fez alguma coisa por eles, ou que eles são dependentes deles agora. Então isso é glória na carne, que vocês se circuncidem para se gloriar na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura, nova maneira de pensar, nova comunidade, nova forma de agir, nova forma de se comportar. Nova criatura. E a todos os que pautam a sua conduta nesta norma, se antes nós pautávamos a nossa conduta por ditames sociais, lá fora aprendido, menosprezando, desprezando ou se achando, e a todos os que pautam a sua conduta agora nesta norma, neste novo modelo de vida. O Evangelho é um novo modelo de vida, uma vida de como Cristo agiria nessa situação. Basicamente, como eu vou viver
o evangelho não tem segredo algum, né? Como Cristo agiria nessa situação. O problema é que quanto menos conhecimento da pessoa de Jesus Cristo a pessoa tem, menos ela vai saber como se Cristo se comportaria, porque ela não tem ideia de como é a personalidade dele. Devemos sempre, né, estudar, buscar, orar, estar cada vez mais perto do Senhor, porque quanto mais perto deles estivermos, mais saberemos como ele agiria em cada situação que a gente precisar agir. Essa ficou legal, hein? Ademais, né, 16. E a todos os que pautam... agora é o 17. 16. Todos que pautam sua conduta por esta norma, paz, misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, né? Para Paulo, o Israel de Deus não tem nada a ver só com os judeus. Para Paulo, o Israel de Deus agora é os verdadeiros filhos de Abraão. O Israel de Deus é todos aqueles que abraçaram a fé. O Israel de Deus. 17. Doravante, ninguém mais me moleste. Tem uma hora que está na hora de falar isso, né? Tem hora que a gente não aguenta, tem hora que chega, tem hora, é tanto problema que Paulo, agora ninguém mais me moleste, versão, perturbe, mais versões? Não me inquiete. Outros dizem, não me enche o raio da paciência, né? Mais ou menos isso aí, né? Doravante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o vosso espírito. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ficar de pé. Chegou perto do horário, né? Deu certinho, não foi? Graças a Deus. Por que eu quis tomar todo o nosso tempo no capítulo 6? Para começar do início, né? Já pensou agora, finalizando com a introdução aos Efésios, né? Para começar do início, né? Nas próximas quartas-feiras, né? Na próxima eu não vou estar. Não sei se a pastora vai querer dar o início ou trazer uma mensagem, mas, né, vocês estão à vontade para fazer o que vocês acharem bem melhor. Estamos aqui para servir, né? E você que está no teu lar, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e Deus prospere a tua família. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês que acompanharam, que assistiram, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu vou estar passando para a parte das ofertas.